Bem, havendo número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pediria ao senhor secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a ata e o expediente do dia. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor vai entrar em juízo com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem há misericórdia, nem há conhecimento de Deus. A maldição é a mentira e o homicídio, e o furto e o adultério. Inundaram a eles e têm cometido mortes sobre mortes. Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Foi dado início ao trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3600 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade, com a abstenção do voto do vereador Valmarino Machado. Expediente, leitura do pedido de providência 057/2016, de autoria do vereador Núbia do Posto. Leitura do pedido de providência 065/2016, de autoria do vereador Dilceu Lopes. Leitura do projeto de lei 017/2016, leitura do projeto de lei complementar 004/2016. O senhor presidente, ao verificar o livro de oradores, constatou que estavam inscritos e fizeram uso da palavra vereadora Núbia do Posto, Suzy Pereira, Flávio Lara, Otávio Teixeira, Joel Matos Novasco. E no espaço dos líderes de bancada fizeram uso da tribuna dos vereadores Sérgio Oliveira e Ademar Duarte. O Joel Matos Novasco fez a proposição para que o horário da sessão em curso fosse prorrogado pelo término dos trabalhos. Ordem do dia. Leitura do pedido de indicação 002/2016. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez. Em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental, que para constar falar da presente ata, eu, secretário, subscrevo, juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasco, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Projeto de Lei 018/2016, que autoriza o Poder Executivo a repassar auxílio financeiro à Associação Educadora São Carlos, AESC, Hospital Santa Luzia e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar auxílio financeiro no valor de R$ 56 mil para aquisição de equipamento médico hospitalar à Associação Educadora São Carlos, AESC, pessoa jurídica no direito privado, associação civil sem fins lucrativos, CNPJ sob o número 88.625.686-1000 invertido /57, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estabelecimento de atendimento ao Hospital Santa Luzia, inscrito no CNPJ sobre o número 88.625.686-0037/68, com sede em Capão da Canoa. Parágrafo único. O valor do repasse de auxílio financeiro de que trata o caput do artigo 1º é destinado exclusivamente para a aquisição e instalação de um equipamento de hemodiálise para o Hospital Santa Luzia, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Em contrapartida ao auxílio financeiro que trata o artigo anterior, a entidade beneficiária deverá disponibilizar no Hospital Santa Luzia UTI, unidade de terapia intensiva, com no mínimo 10 leitos para atendimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde,
em comunidade em geral. Artigo 3º. O prazo para aquisição de equipamento de hemodiálise por parte da entidade beneficiária será de 120 dias, à conta da comprovação do repasse do valor do auxílio financeiro pelo município de Capão da Canoa. Parágrafo único. A entidade apresentará a prestação de contas da aquisição de equipamento com arquivamento junto ao município em processo administrativo com cópia autenticada da nota fiscal da aquisição e ou instalação de prazo de 15 dias após a aquisição do equipamento. Decorridos os prazos de aquisição e instalação sem a efetiva comprovação, a entidade referida no artigo 1º deverá restituir valores ao município de Capão da Canoa acrescidos de juros e correção monetária a contar da data do desembolso, sem prejuízo de sanções legais cabíveis. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasque, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo requerer a competente autorização legislativa para repassar auxílio financeiro à Associação Educadora São Carlos, AESC, pessoa jurídica no direito privado, Associação Civil sem fins lucrativos, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estabelecimento atendido no Hospital Santa Luzia, com sede em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Importa esclarecer que o valor de auxílio é de R$ 56 mil, oriundo da redução de dotação orçamentária do Poder Legislativo em favor do Poder Executivo. Por sua vez, efetuará o repasse diretamente em conta bancária indicada pelas entidades beneficiárias. Oportunamente, nos deparamos com a ampla e urgente necessidade de ordem coletiva de grande porte na nossa comunidade local, qual seja o tratamento renal por meio de hemodiálise. Atualmente, o Hospital Santa Luzia, unidade de saúde instalada há muitos anos é de suma importância para a comunidade de Capão da Canoa e toda a região litorânea, com a abrangência dos seus mais diversos municípios, e considerado como referenciado para a microrregião nas especialidades médicas, cirúrgica, traumatológica, ortopedia, anestesia, neurocirurgia, linha de cuidados com AVC, pediatria, centro obstétrico, otorrino, além de diagnóstico por imagem, laboratório e tomografia. Ainda é importante salientar que o Hospital Santa Luzia conta com diversos serviços de urgência e emergência, com uma população fluente durante a temporada de veraneio, que no mínimo 250 mil habitantes. E não obstante que os esforços, todas as melhorias visam um bom atendimento à comunidade em geral. Há que se pretende também o envelhecimento da população, que viram pacientes no potencial, bem como RDC 07/2010, seção 4, artigo 18, inciso 15, que trata do acesso a recursos assistenciais e clínica nefrológica, incluindo hemodiálise. Cumpre ainda esclarecer que nas premissas fixadas para as melhorias dos atendimentos à saúde, é salutar e relevante participação do Poder Legislativo, não apenas na votação, na autorização ou repasse ao auxílio, mas no caso concreto a própria disponibilidade de valores financeiros e orçamentários oriundos da redução de suas despesas em favor da comunidade. O Hospital Santa Luzia, por sua vez, em contrapartida, disponibilizará no mínimo 10 leitos de UTI para atendimento totalmente pelo SUS, o que diretamente em benefício da população carente e da comunidade em geral. Considerando o Hospital Santa Luzia que trata-se de uma instituição de saúde administrada pela Associação Educadora São Carlos, AESC, prestando serviços de reconhecida utilidade pública, requer competente autorização legislativa para viabilizar o repasse pelo Poder Executivo do auxílio financeiro com a finalidade única e exclusiva de aquisição e instalação de equipamento de hemodiálise. Diante do exposto, envio presente projeto de lei complementar, que para discussão em audiência pública, o qual se postula realização conjunta pelos poderes executivo e legislativo, seja discutido e apreciado por esta colenda Câmara. Capão da Canoa, 30 de março de 2016, Valdomiro de Matos Novasque, Prefeito Municipal. Questão de ordem, presidente.
Vereador. Pedir autorização do plenário para assinar o livro de registro. Está em discussão a proposição, então, do vereador Sérgio Oliveira. Não havendo quem quer discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado. E o senhor vereador Sérgio pode assinar o livro de presença. Senhor secretário, que nós tínhamos para a leitura. Então, agora aí nós vamos aos oradores inscritos. Só tem um orador inscrito. Não sei se os vereadores... Tem um orador. Então, vamos fazer uma proposição, então. Tu concorda em fazer uma proposição, vereadora? 5 minutos para cada vereador, dispensando De bancada também? as lideranças de bancada? Concorda com a... Então eu gostaria de fazer uma proposição que fosse 5 minutos para cada vereador e a dispensa também das lideranças de bancada. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Os vereadores concordar, permaneça como estão. Está aprovado, então, 5 minutos. Por ordem, então, a vereadora Núbia. Boa noite a todos, aos meus colegas vereadores, a todos que estão aqui nessa noite, ao pessoal que está nos assistindo em casa, pela internet, pela rádio, boa noite. Bem, pessoal, hoje aqui eu só queria fazer uma referência e uma homenagem à Igreja Assembleia de Deus, que completou 61 anos. Neste final de semana, a Igreja Assembleia de Deus comemorou seus 61 anos com a consagração de obreiros, sendo eles evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, com a presença do pregador Juvenal, numa linda cerimônia ministrada pelo pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Capão da Canoa, pastor Vladimir Jesus da Rosa. A história, mais ou menos assim, da Assembleia de Deus. No fim de 1955, vinha para Capão da Canoa a família evangélica Jaime Inácio de Matos, conhecido como Joca Matos. Sua esposa Saturnina Teixeira de Matos e seus filhos, Nora, Genro e netos. Compraram uma casa na atual rua João Preto e vendiam produtos artesanais de própria produção. Jaime Matos, Jardelino Novaski, Djalma, Bento e Higino. Iniciaram nas horas vagas. A família pregava o evangelho e faziam cultos nas suas casas, nas casas, as residências, com a presença de vizinhos, amigos, moradores da pequena cidade. Em 1956, foram chegando novos colaboradores de grande importância, e os cultos passaram a serem realizados em outras casas. Em 12 de março de 61, foi realizado um grande batismo nas águas, na Lagoa dos Quadros, e tempos depois o pastor Edgar formou o coral misto. Em 62, foi fundado o Círculo de Oração das Irmãs, pela irmã Margarida Machado, passando seu trabalho posteriormente para a irmã Iraci Koenig, que era professora da escola dominical. Durante esses anos, alguns pastores passaram por Capão da Canoa, como o pastor Edgar Etelvino, Hermínio Saúda Silva, João Rodrigues, Júlio Cabral, Jovenal de Lima, João Astor, entre outros que deixaram muitas saudades. Esta obra, que se iniciou em 1955, continua crescendo a cada dia, fazendo com que a Igreja Assembleia de Deus cresça e se fortaleça. Desejo um feliz aniversário e parabéns a todos os irmãos que fazem parte dessa linda história. Que Deus continue abençoando e prosperando sua obra.
Boa noite. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém vai fazer uso da palavra, me permite, vereador Sumian, que eu vou... Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero agradecer à vereadora Núbia por ter vindo aqui e citado e lembrado, eu não estava presente esse final de semana, do 61º aniversário do povo evangélico em Capão da Canoa, que tudo começou através da Igreja Assembleia de Deus. Quero dizer que Jaime Inácio de Matos, e dentre outros, era meu avô, a família Matos, aonde conseguiu construir então a primeira sede ali na RS 407, mas que antes disso muitas outras casas serviram como abrigo para que fossem realizados os cultos de oração do irmão Manequinha, ao qual está presente aqui também o Lelela, nunca esquecendo que também é de uma família evangélica, que nós chamávamos tão carinhosamente da Irmã Generosa, e o irmão Roldão, a família Laurentino, a família Pereira, do seu Leopoldo Pereira, que era o Sidiquinho, do Ercílio Koenig, também muitos outros passaram, como também já falecido Domingos, passaram muitos pastores durante todo esse período, o Juvenal, o Teodomiro, pastor Mota, pastor Diogo, até chegar aos dias de hoje com o pastor Hermínio também, ao qual eu fui apresentado pelo pastor, e hoje é o pastor Vladimir, que representa essa grande congregação em Capão da Canoa, porque depois a família Lopes também fazia parte da Assembleia de Deus, depois foi então concedida a Igreja Betel, na General Osório, a Adventista do Sétimo Dia, e tantas outras que vieram depois. Mas ali foi o início do Evangelho em Capão da Canoa. O meu pai veio para cá também em 55, aonde também fez parte de toda essa congregação. Na época se tinha o coral Quatro Vozes, e para nós é uma alegria muito grande ter participado desse início lá atrás, ao qual depois se transferiu então para Valdomiro Cândido dos Reis, onde foi adquirido uma área maior, aonde pode se fazer ali uma sede com mais espaço para receber então o povo evangélico. Eu agradeço a vereadora Núbia por ter feito a citação e quero deixar aqui meus parabéns para não só a Assembleia de Deus, mas todo o povo evangélico de Capão da Canoa, e que a gente sabe que quem cumpre os 10 mandamentos pode ter certeza que está no caminho de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só uma questão de ordem aqui para mim. Não, vereador Pedro. Eu só queria registrar, presidente, que alguns dias atrás eu fiz um pedido de providência, um pedido de informação a respeito da lei 3105, que trata sobre a questão do transporte e contração animal. E pedi a informação eu fiz baseado na lei. Eu queria que todas as informações, tudo que já foi feito pela Secretaria e pelo Governo com relação à lei, né? E eu queria só informar que eu lamento assim a forma como o vice-prefeito respondeu. Ele disse que é para mim procurar
Ó, na oportunidade que cumprimentamos e em resposta ao seu ofício, pedido de informação 011, informamos que as informações solicitadas estão disponíveis no portal Transparência. Elas não estão, presidente. Só para registrar isso e dizer da indignação sempre, né? Como é que o governo se comporta diante dos vereadores aqui, principalmente a mim. Quero deixar registrado isso e quero dizer que eu acho que não dá para deixar assim. Nós vamos tomar as providências que têm que ser tomadas, porque é de responsabilidade do governo informar. Era isso. Senhor vereador, eu ouvi com atenção. O senhor poderia ter usado o espaço da tribuna para pedir isso, não está uma questão de ordem, porque não está em discussão. Esse pedido, com certeza, pertence à Secretaria de Cidadania, ao qual realmente existe uma lei, inclusive uma lei federal, onde regulamenta isso. E assim como ainda há umas deficiências no município, por exemplo, de legislação de trânsito, que também estamos carentes, e a gente sabe que o município também precisa se adequar, né? Fiscalização de trânsito, que seria a colocação da guarda municipal, e aonde se possa realmente fazer essa fiscalização também dessa atração animal. O senhor conhece a lei, eu acho que o senhor é conhecedor da lei, o senhor é conhecedor da lei, e para que o município possa realmente fazer essa fiscalização. Mas eu também quero dizer aqui que no governo anterior também foi feito da mesma forma o carroceiro cidadão, se eu não me engano, né, ao qual também não teve essa fiscalização. Então, também a gente tem que ver os dois pesos e as duas medidas, porque a mesma adequação da lei também foi feito na época do governo anterior, onde também davam recursos para os carroceiros para poder depositar o lixo dentro do parque de máquinas, né? E tão certo que não era nem uma lei, era um programa. Foi um programa, tanto que ele foi extinto. Logo após passou a eleição, ele deixou de existir. E, se eu não me engano, agora tem uma lei, né? E que é mais complexa, então é mais seguro. Acho que cabe a nós cobrar, e vou cobrar, pode ter certeza que vou cobrar essa transparência para o senhor, essa resposta. Vamos pedir, com certeza. Lhe agradeço pela lembrança. Bem, então, assim, não havendo mais nada a discutir, pediria ao vereador Sérgio Oliveira, que tem alguma para nós ir para a ordem do dia, então. Senhor presidente, o projeto, como já foi lido e discutido pela casa, eu gostaria de fazer a proposição para ler somente a emenda, pois o parecer das comissões e jurídicas são todos favoráveis. Eu quero colocar então em discussão a proposição do vereador Otávio, que seja lido só as emendas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito. Seria lido só a emenda. Projeto de lei número 017. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Está em discussão o projeto de lei 017/2016. Presidente, vou fazendo aqui, só registrar duas coisas. Uma, que eu vou me posicionar contra o projeto, justamente porque o parecer da Procuradoria da Casa trata justamente daquilo que a gente combinou, inclusive com o prefeito aqui. Os projetos que viessem para a contratação teria que vir com impacto orçamentário. Por mais que ele seja pequeno, há esse descumprimento da regra, presidente. Então, quero registrar isso, escrevi lá no parecer como secretário, e o meu voto aqui será contrário. Dizer sobre esse projeto
que algumas pessoas foi feito, se demitiram, né? E outra é entrar de licença. Então não há impacto, vereador. Eu quero dizer que esse projeto é simplesmente substituir alguém que pediu demissão. Então ele já estava no impacto do município pela contratação anterior. Então ele não gera não é um novo cargo, e sim uma substituição do cargo que já existia, né? Se servir essa explicação para os senhores vereadores, é isso que eu posso esclarecer para os senhores vereadores. Então não há uma contratação, e sim substituição de quem deixou de prestar serviço para o município. É isso, senhores vereadores. Mas continua em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiro eu quero me dirigir ao vereador Pedro e dizer que ele tem razão. Ainda que não tenha impacto orçamentário, não custa nada a Secretaria de Administração mandar para essa casa dizendo que não vai ter impacto, para a gente poder votar sossegadamente. Por outro lado, vem essa tribuna para dizer que se esse projeto feito nesta padaria comunitária, que começou esse trabalho no atual governo, fosse mostrado ao país, seria o projeto de maior impacto social que esse país já criou. Mas, infelizmente, o atual governo trabalha muito e divulga nada. É muito trabalhado e pouco divulgado. Porque o que é que tem acontecido? Aquelas contratações de pães que ganhava a padaria de Tramandaí, ganhava a padaria de Imbé, ganhava a padaria da região toda, não se contratou mais. Não se contratou mais para nenhuma escola do município. E mais, esta padaria, com esses servidores, tem abastecido de pães, não mais só a merenda das 10 horas, o café da manhã, a merenda das 10 horas, o café do início da tarde e o café da tarde. Então temos colocado mais 4 demandas de pães em todas as escolas, e pães de qualidade, de muita qualidade, e com um custo extremamente baixo, com uma capacidade de gestão, sinceramente, que isso deveríamos sim mostrar ao país como se faz, como se alimenta adequadamente uma criança, com pães de qualidade e sempre novinhos, quentinhos. Diferente daqueles pães que recebíamos sempre, que eram pães que ficavam dormidos e que era o que tinha. Pois olha, enfrentar o problema, como foi enfrentado, baixar o custeio da máquina e fazer com que isso chegue a essa casa para pedir a substituição dos trabalhadores, que pena que temos que substituir os trabalhadores, porque veio dando certo a tempo. Nunca mais ninguém discutiu a questão da licitação de pães, nem valor, nem nada, e com uma qualidade essencial. É verdade, Pedro, faltou impacto. Eu acho que tem que ser tudo 100%. Por isso deixo a minha crítica à Secretaria de Administração, que não custava nada, até porque o próprio jurídico da casa informou, dava tempo de fazer. Não custa ser humilde. Não custa dizer, não, tudo bem, esquecemos, vamos digitar um documento aqui e mandar para a Câmara? Para a gente não ter que estar escutando esse tipo de coisa. Agora, eu fico imaginando esse mesmo projeto na mão de um outro partido. Sinceramente, estávamos na conferência, talvez de Cuba, na conferência mundial, falando o que estamos fazendo em nossa cidade. Parabéns ao prefeito, em especial à secretária Cela, que teve a capacidade, e toda a sua equipe, e determinação de dizer que era possível, e hoje, graças a Deus, a comunidade inteira agradece. Muito obrigado. Continua em discussão. Presidente, só para fazer uma retificação aqui, então, eu gostaria de deixar, em função da fala do vereador Flávio, que me convenceu, né, apesar da crítica que eu acho que é de graça, né, ao Partido dos Trabalhadores,
Eu quero dizer que eu voto a favor em função do que ele aqui fez a defesa em nome do governo. Então eu voto a favor ao projeto. Obrigado, vereador. Então, só para tirar todas as dúvidas aqui, vou dizer o porquê que nós pedimos o impacto, vereadores. Nós fizemos, né, Suelen? Pedimos o impacto, e eu não vejo a necessidade de um impacto, vou ser bem sincero para vocês, mas pedimos, tá? Porque aqui no projeto, na exposição de motivo, ele está especificado. E vou ler, então, para vocês terem a certeza do que estão votando. Esta contratação se faz necessário devido ao motivo que 2 padeiros que pertenciam aos quadros do município pediram demissão. Isso é uma substituição. Então, volto a dizer, não há necessidade do impacto, porque não vai gerar uma nova despesa, e sim uma contratação que hoje nós não temos no município. E faço minhas suas palavras, vereador, e lhe admiro pela grandeza do reconhecimento, vereador Pedro, porque nós começamos, o executivo, ele começou fornecendo para 6 escolas, né, vereador Lara? E fornecendo essa merenda que hoje é todas as escolas. O projeto começou pequeno e hoje ele é grande. E mais o bem-estar também, que continua com esse trabalho aí, feito com os padeiros do município, fornecendo o pão para as vovó, e todas as escolas do município estão sendo contempladas. Então, assim, realmente é um projeto social muito interessante, muito impactante. Eu vi isso acontecer no município de Sapucaia do Sul, quando o prefeito me citou essa mesma oratória, vereador, que o senhor fez aqui, dizendo que muitas mães não levantavam para mandar os filhos para a escola, porque não tinha o que dar para tomar no café da manhã. Então, ele colocou no município de Sapucaia o falecido prefeito Valmir Martins, e ele disse: Pardal, eu implantei lá um cacetinho de manhã com mortadela dentro, uma margarina com mortadela. O índice de frequência escolar aumentou drasticamente na escola, porque as crianças iam para a escola para poder se alimentar. Isso é uma parte do social que esse município está fazendo hoje. Então, não havendo quem queira discutir, está em votação. Não, presidente, o senhor antecipou aí, o senhor não colocou na discussão novamente. Continue a discussão, vereador. Perfeito, quero discutir. Está com a palavra o vereador Sérgio Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Vou ser contraditório na opinião do meu colega, o vereador Flávio Lara, e também do vereador Pedro, no que diz respeito à questão do impacto orçamentário. Até porque não está gerando despesa, como já foi dito pelo presidente, e segundo a orientação, né, do André Barbie, quem o conhece sabe do seu profundo conhecimento na questão da legislação administrativa pública. Recentemente, em um curso em que participei, ele ainda falou a respeito do impacto, da necessidade do impacto orçamentário, que naquelas contratações temporárias por um pequeno tempo, não há a necessidade do impacto orçamentário. Isso foi discutido e isso nos foi orientado. Segundo, este conceituado advogado do direito público administrativo, para uma contratação para um tempo determinado, pouco tempo, não há necessidade do impacto orçamentário. E se não há nessa situação, muito menos nessa situação que ora nos apresenta, que é uma questão de substituição. Claro que posso concordar com o seguinte: para que nós evitemos de termos esse tipo de debate, também não custa nada que a administração faça acompanhar ao projeto o impacto orçamentário, e nós poderíamos evitar um desgaste político nessa Câmara, até porque isso nada vem a somar. Mas, vereador Flávio Lara, quando o senhor faz um elogio aqui na tribuna em relação a esse trabalho, lembro de uma certa oportunidade em que estava no exercício da função, lá na assistência social, conversando com a nossa primeira-dama, que tão gentilmente sempre nos recebe muitíssimo bem, juntamente com seu fiel escudeiro, o Roberto, e eles faziam uma explanação
das suas pretensões de um futuro bem próximo, da melhor maneira de aproveitar aquela padaria que encontrava-se ociosa lá na Praia do Arco-Íris. Na Zona Norte, nessa projeção, eles me disseram, naquele momento, né, o que pretendiam para o futuro, exatamente isso que nós estamos vivenciando agora, como realidade. O abastecimento das escolas municipais, né, com esse pão feito com muita qualidade, porque está sendo empregado ali o sentimento de amor. E quando nós fizemos tudo na nossa vida que seja acompanhado por esse sentimento, evidentemente que nós vamos lograr êxito. Mas eu quero me reportar, vereador Flávio Lara, de que lá no passado, quando o senhor falava, eu ficava aqui divagando e lembrando quando eu ia para a escola, de pés descalços, com o Cristal Açúcar. Eu acho que só existia essa fábrica de açúcar naquela época, né, com um caderninho ali dentro, e aquele pão caseiro, com chimia caseira, com toda a roubalheira que nós temos hoje, vereador. E não é de desconhecimento de ninguém dentro de Capão da Canoa, que pelo menos conhece a política, que sabe que eu não sou um defensor de partido político. Sou filiado a um partido político por uma questão legal. Pelo menos eu tenho a humildade e a sinceridade de dizer isso. E que se eu não estivesse labutando na política, eu não estaria filiado em partido nenhum. Porque o meu voto e a minha defesa seria acompanhada pelo senso de justiça. Aquele que fizesse por merecer, teria o meu apoio. Agora, não sou que nem cavalo, que se bota a freio e se comanda, se leva para onde quer, se domina. Eu não sou alienado. Eu procuro ser movido pelo senso de justiça. E, vindo de encontro a esse sentimento, senso de justiça, eu quero dizer com toda a roubalheira que nós temos nesse país, o quanto esse país é forte, que consegue suportar tudo isso e ainda consegue oferecer programas sociais como este, alimentando as crianças com qualidade. Se lá na nossa época nós tivéssemos um veículo escolar passando na frente da nossa casa, ou próximo da nossa casa, para nos levar para a escola, nós não tínhamos. Era aqui no calcanhar. Se nós tivéssemos tantas coisas que hoje o povo encontra em benefício, naquela época nós não tínhamos. Como nós não tínhamos essa merenda escolar que hoje é registrado aqui nessa tribuna, que é uma merenda feita com muita qualidade. Então, apenas dizer, vereador Flávio Lara, senhor presidente, que eu quero comungar com vocês e parabenizar aqui a primeira-dama, parabenizar toda a sua equipe, que aquele projeto que me foi explanado, ele se concretizou no futuro bem próximo. E hoje, aqui nessa casa, está sendo muito elogiado. Agora, o dia que diminuir a roubalheira nesse país, que nós não fomos mais comandados por esses homens movidos pela ganância, como será a vida do brasileiro? Com certeza, muito melhor do que nós estamos vivenciando agora no presente. Lá no passado, tivemos uma situação muito pior. Hoje já vivemos uma situação melhor. E melhor ainda ficará o dia que nós não tivermos tanto ladrão aqui nesse país. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Então, não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto de lei 017/2016. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. A sua palavra, por uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu me dirigi ao vereador Pedro, e quanto à minha fala ali, realmente eu reconheço desnecessário. Eu quero aqui também deixar aqui o agradecimento pelo reconhecimento do vereador, que essa casa sempre ia chegar e se discutir para chegar no entendimento, sempre. Essa é a maneira, se alguém tiver dúvida, a gente poder esclarecer, e agradeço a cada vereador que possa me auxiliar também aí nos trabalhos para que a gente possa atender da melhor maneira possível. Então, está aprovado então por unanimidade
e agradeço a todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.